Amém. Meus irmãos, ilustres desconhecidos, conhecidos por Deus. Talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez, mas aqueles que já estão congregando, já fazem parte aqui da igreja, sabem que nós estamos tratando deste tema neste mês, e o propósito é olhar para o texto da palavra de Deus e identificar homens e mulheres que eles não foram protagonistas, né? Eles não foram os principais assim nos eventos ocorridos, como um Davi da vida, né? Um Salomão, como Neemias, né? Não foram estes homens, mas foram homens e mulheres. Aqui nesta sessão nós acabamos não tendo nenhuma mulher, mas na edição passada tivemos mais de uma mulher compondo também a história do nosso povo, né? Do povo de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um destes homens, um destes que é conhecido, não chega a ser tão, mas ele não era protagonista, ele não era alguém de frente. Ele fez participações especiais, mas essas suas participações foram espetaculares para a compreensão do que Deus deseja da nossa vida. Ele está lá no Antigo Testamento, mas o que ele traz como sabedoria vale para a nossa vida também nos dias de hoje. Então, vou dar uma pincelada no que a gente falou de manhã, porque caso o assunto te interesse, você queira ser edificado através da vida desse homem, tem parte desses elementos no período da manhã. Eu vou ressaltá-los agora. Mas nós vamos focar num segundo ponto importante da vida deste homem, tá? Chamado Jetro. Jetro foi sogro de Moisés e ele foi um homem extraordinário. Não são muitas vezes que ele é citado na Bíblia, mas as vezes em que ele é citado, há uma referência sobre ele muito generosa, muito especial. Quantos homens e mulheres da Bíblia, quantos personagens são ressaltados e dos seus defeitos, né, das suas dificuldades, das suas falhas de caráter, e glória a Deus por elas também, que elas também servem para a nossa edificação. Mas esse homem, no momento que ele é citado, tem uma palavra de sabedoria saindo dele, da forma que ele conduz. E ele nem era do povo de Israel, ele era de uma outra tribo, mas ainda assim, o que ele fez e a maneira que ele agiu tem elementos para a minha vida, para a sua vida também, para a nossa edificação, para a maturidade cristã. Tá? Então, esse homem chamado Jetro, né, essa figura do Antigo Testamento, ele era um sacerdote em Midian, né, nem fazia parte exatamente do povo das 12 tribos lá. Ele era um midianita. Foi líder espiritual do seu povo, provavelmente um sacerdote lá também, e sogro de Moisés, graças a Deus por isso, que ele foi muito especial na vida de Moisés. E ele transcendeu esse cargo de sacerdote daquele lugar, porque ele conhece também e reconhece o Eterno como Senhor. Irmãos, uma fé genuína e um modelo de sabedoria para a nossa vida, um modelo de fé para a nossa vida. Sabedoria, então, vocês já vão notar por quê, né? O nome dele é Jetro, que nós vemos aqui, é sacerdote Midian, mas também ele é chamado de Reuel, em outro texto da palavra do Senhor, e também é conhecido como Obabe, em um outro texto da palavra de Deus. Por que dessa diversificação de nomes dele? Não sei exatamente. Talvez lá em Midian tivesse um significado para eles esse nome, e um outro nome em outro contexto, mas mais conhecido como Jetro, né? Nós vemos mais texto sagrado tratando como Jetro, estrangeiro que reconhece Deus em Israel. E nós vamos então ler aqui sobre este homem. O texto não é muito longo, então convido você a abrir Êxodo 2, 16 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: O sacerdote Midian tinha 7 filhas. Elas vieram tirar água para encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Mas os pastores vieram e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu a beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, ele lhes perguntou: Por que voltaste tão cedo hoje? E elas responderam: Um egípcio nos livrou dos pastores e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às filhas: Onde está ele?
Por que deixaste o homem lá? Chamai-o para comer. Moisés concordou em morar com aquele homem, e este lhe deu a sua filha Zípora em casamento. E ela deu à luz a um filho, a quem ele deu o nome de Gerson, porque disse: Sou peregrino e terra estrangeira. Até aqui. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. E obrigado, Senhor, por esta vida tão inspiradora que vai ministrar ao nosso coração agora, não por ele em si, mas pela inspiração do Senhor e por atos de obediência e generosidade que falam ao nosso coração e reforçam aquilo que o Senhor deseja de nós, como crentes em Cristo Jesus. Em teu nome que oramos, Senhor. Amém. Amém. Então, ele é um homem que já de cara acolhe aqui um foragido, né, irmãos? Egípcio, que eu imagino era uma nação dominante, né? Era uma nação dominante naquele tempo, muito provavelmente uma nação opressora, mas ele ainda assim, sabendo que ele é egípcio, sem saber de todos os detalhes da sua vida, vê que ele foi gentil com as suas filhas, traz esse homem para comer aqui. E provavelmente quando ele conta todo o contexto da história, não bastava ele apenas, tudo bem, não, eu não sou, não. Eu não sou do Egito na realidade, eu não sou egípcio. Ah, ufa, mas eu matei um. Acho que aqui não alivia muito para ele, né? Fica meio complicado do mesmo jeito. Mas ele chega e ele identifica nele algo diferente. E ele o acolhe, né? Acolhe e recebe, e mais, né? Óbvio que não foi tudo tão rápido assim, né? Antes da gente conhecer a Bíblia, eu lembro quando eu não era convertido, coisa privilégio daqueles que nascem em lar cristão, né? Mas eu não tive esse privilégio, me converti com 23 anos. Então, quando eu cheguei à igreja, ainda na minha cabeça tudo era meio junto, né? Moisés, Jesus, Davi, era tudo o povo, meio a galera, tudo ali, meio misturado, tudo junto e misturado, né, irmãos? A gente não sabe que tem milhares e milhares de anos separando, né, parte dessa história. Então, claro, não foi tudo assim, né, tão rápido, mas as coisas foram acontecendo, e aqui sinteticamente ele explica como ele conquistou o coração de Jetro, mas como houve também no coração de Jetro um sentimento muito parecido com o de Barnabé, ao acolher o apóstolo Paulo. Você também sabe disso, né? O apóstolo Paulo perseguiu a igreja morria de medo dele. Quando ele se converte, a igreja não quer acolher, tem medo. Não, ele está arrumando uma estratégia para conhecer todos os nossos polos de reunião e aí depois matar todo mundo, gente. Vocês não estão vendo isso? Barnabé, orientado pelo Senhor, não ouve isso. E ele diz: vamos cuidar desse cara. E ele cuida do apóstolo Paulo, ele é o primeiro, né, a acolhê-lo de fato. Vejo isso em Jetro também. Este mesmo coração do filho da consolação, ou seja, que é até uma canção, um hino, né? Filho da consolação, Barnabé, homem de Deus. E por isso, né, até Barnabé é justamente um apelido, né? Um filho da consolação. É um apelido que ele recebeu por conta do seu traço tão bondoso, tão acolhedor. Mas o apóstolo Paulo, que era um sujeito também meio colérico, imagino eu, consegue arrumar encrenca até com ele, né? Mas foi uma bênção ali. E Jetro também foi uma bênção na vida de Moisés, o acolhendo, né, naquele momento que ele mais precisava, deu a ele um lar, uma família. E ele sai depois para fazer a vontade de Deus, mas nunca se desvinculam. Neste processo, inclusive, ele fica cuidando dos filhos de Moisés e da sua esposa, até que ele consiga consolidar aquilo que Deus quer da sua vida. E depois ele vai encontrá-los, levando filhos e esposa, para que ele pudesse ter comunhão com eles novamente. Que sogrão, hein? Né? Uma bênção ele, gente, uma bênção mesmo. Então ele foi um homem acolhedor, generoso, é isso que a gente viu de manhã. Né? Ele reconheceu a ação de Deus, irmãos. Um outro texto da palavra, 18, 9 e 10, fala sobre isso. Ele reconhecer que Deus está agindo através da vida de Moisés. Ele era sacerdote de um outro povo. Ele poderia, mas não é muito bem assim e tal. Não, ele deixa todos os conceitos prévios que ele tem de lado e ele observa o que Deus está fazendo através da vida daquele homem e humildemente ele reconhece, olha, de fato, o Deus verdadeiro, o Senhor é esse aí. E ele reconhece e ele se alegra. Lembra que a gente já falou aqui como é fácil a gente estar perto de quem precisa da gente, né?
Ah, eu estou tão mal. A gente se compadece, cria grupo para ajudar, né? Se mobiliza, pede oração. Mas, meus irmãos, como é difícil você se compadecer daquele que prospera, da pessoa que está indo muito bem, né? Olha só, comprou casa, carro, vai viajar para fora do país em breve, né? Mas no culto não vem mais, né? Não consegue ver as coisas boas, só consegue identificar as coisas ruins. Como é difícil ver o outro prosperar. E ele não, ele vê que Moisés ultrapassa a relação que ele tinha com o próprio Deus. Ele tinha uma visão de um Deus territorial. Mas de repente ele vê que Deus não é o Deus lá de Midian. Ele é o Deus de toda a terra. E ele o reconhece humildemente. O coração acolhe. E ele se alegra. Se alegra com a prosperidade do seu genro. Alegrar-se com a prosperidade é uma das maneiras, né, que a gente vê se realmente o Espírito Santo está agindo no nosso coração. E também nos indignando, ficando tristes com a prosperidade do ímpio. Os salmistas, por muitas vezes, falam, né, da prosperidade do ímpio, o quanto ele lamenta a prosperidade do ímpio. Talvez o entendimento dele, do olho por olho, dente por dente, deixasse ele assim: Senhor, o que o Senhor está falando para ele lá e não está falando para a gente aqui? No contexto do Novo Testamento é um pouco diferente, é um pouco mais profundo isso. Né? Por que a gente não fica feliz que o ímpio prospere? Porque ele está prosperando para a sua própria desgraça. Não é porque ele parece mais poderoso do que o Deus a quem servimos. Não, não é aqui que essas coisas vão ser julgadas e medidas. Não é nessa vida. Às vezes acontece, mas não necessariamente nessa vida. Vai ser na outra. O Senhor disse, né? Em um momento em que os discípulos querem fazer lá a justiça com as próprias mãos, o que ele diz? Não, o joio e o trigo vão crescer juntos. Deixa crescer junto. E no final das contas, quem fará a colheita? É o próprio Senhor. Então, colheita não é comigo. Julgamento não é comigo. Julgamento condenatório não é comigo, é com o Senhor. Mas me indignar com o mal que faz o mal a quem eu amo, é comigo sim. Então, se você vê que a pessoa está entrando por uma porta onde aparentemente há prosperidade, mas a afasta do Senhor, misericórdia. Ele não age necessariamente dessa forma na vida de Moisés, mas há um momento que ele vê que Moisés vai ser prejudicado. E ele chega junto, irmãos. Ele chega junto. Mas ele se alegra com a prosperidade. Não se alegre, obviamente, com a prosperidade do ímpio. Lamente por ele. Ore por ele. E quando o Espírito Santo tocar o meu coração e o seu coração, talvez a gente chore por eles, lamentando o que eles vão colher como consequência, porque o pecado traz a morte. Não há pecado que não traga alguma consequência para as nossas vidas. Pode não parecer instantaneamente, mas vai acontecer. E a gente precisa lamentar aquele que está afastado do Senhor, afastada do Senhor, e vivendo contra os princípios da palavra de Deus, porque isso vai fazer mal. E se estiver prosperando longe do Senhor, se estiver prosperando longe do Senhor, não é filho de Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor é um pai que corrige os filhos a quem ele ama. Então nós não vamos conseguir prosperar na nossa vida distantes do Senhor. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Porque ele vai nos fazer retornar e entender que aquele não é o nosso caminho. E ele também faz o quê? Expressa adoração a Deus. Êxodo 18, 12. E ele traz holocaustos e faz sacrifícios ao Senhor. Não foi algo de boca, irmãos. Foi algo que exigiu dele um preço. Pagar um preço em direção à expressão de adoração a Deus. Não é retórica, né? Bonita. Não é... Eu brinquei com os irmãos de manhã. Não, a minha mãe falava essas coisas. Minha mãe, ela estava... nossa mãe, né? Ali estava... numa fase visitando igreja, tal, estava arrumando a vidinha dela, das coisas que ela entendia que precisavam ser feitas, né? A gente quase não pegava muito o pé, senão ela ficava muito brava, mas ela já sabia, né? Então ela tinha sido assembleana, né? Na sua adolescência, então ela já sabia. Então a gente nem pegava muito o pé. Mas eu falei, e aí, mãe, vamos lá na igreja? Não, eu já combinei de ir com o pessoal, porque quando ela saía dos tratamentos, todo mundo que orou queria que ela fosse na igreja. Essa irmã que a gente orou, essa irmã que a gente orou. Então ela vivia visitando algumas igrejas, né? Eu falei, mãe, como é que foi? Vamos lá. Não, eu já tenho um compromisso, tem que ir numa igreja lá, que o pessoal estava orando por mim, eu falei que eu ia. Lá, então tá bom. Daí chegava, era interessante as histórias que ela contava.
Falei, e aí, mãe, fui. Eu fui em uma, ela falou, meu Deus, e é da minha, inclusive, que era a igreja, a Assembleia de Deus da Missão, né, que é a tradicional. Ela falou, não era na dela, era uma outra. Eu fui numa outra, achando que ia ver a mesma coisa. Ela falou, meu Deus, o pastor pulava mais de 1 metro, assim, no púlpito. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu falei, comigo já não rola, né, irmãos? Por motivos óbvios. Primeiro que sou batista, e pular 1 metro aqui, depois da cirurgia, então, nem pensar. Então, irmãos queridos, não é isso, né? Não é o que se faz aqui só. Tem pastores que a nossa convenção recomendou para igrejas já. Conheceu o pastor, frequentou a convenção, visitou, conversou com os pastores, tomou café, tal. E os pastores, o pastor podia trazer a palavra para nós uma hora? Vai, eu levo. Irmãos traziam uma palavra assim que os pastores choravam. Tem que dar uma igreja para esse homem. Esse homem tem que estar pastoreando, olha que bênção. Aí arrumava uma igreja para o homem. Irmãos, na realidade ele tinha uns 10 sermão bom de chorar. Mas a vida dele não condizia com aquilo que ele dizia. E ele feriu igrejas, fechou igrejas. Por quê? Porque era só de púlpito. Era aqui, ó. Não tinha uma vida pagando preço para que isso acontecesse, né? Então, o convite de Deus para nós é sim, é um local de temor e tremor, o púlpito de uma igreja, especialmente uma igreja batista, que leva isso muito a sério, a palavra de Deus é. Mas para nós, pregadores, é muito mais importante como a gente desce daqui e o que a gente faz depois. E a maneira que sobe até aqui também. Mas descer ainda é mais desafiador, porque a gente tem que obedecer aquilo que Deus recomenda ao nosso coração e que a gente ministra ao coração da igreja. Isso é muito sério. E ele pagou o preço. Expressou adoração, gratidão, mas ele coloca lá os animais em sacrifício ao Senhor, expressa adoração a um Deus que até então não era nem mesmo o seu Deus. Isso, para cada um de nós, pagar o preço, faz parte como uma expressão de adoração a Deus, pelo que ele já fez previamente por nós. Mas, avançando aqui, o que a gente vê mais aqui, gente? A maneira especial que ele fala com Moisés, eu gostaria de convidar você a abrir em Êxodo capítulo 18 agora, para a gente concluir essa mensagem. Êxodo 18, 14. Então, nós vimos, né, que aconteceu aquela alegria dele, só festa, irmãos, expressão de adoração, animal queimado ao Senhor. E aí ele vai ver Moisés trabalhar. Vamos lá, Moisés, quer ver como é que é o teu trampo aí com o povo? Né? E é aqui onde acontece esse processo. Olha lá. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, o qual ficou em pé diante dele desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: "Que é isso que estás fazendo com o povo? Por que fazes isso sozinho, deixando todo o povo em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde?" Moisés respondeu ao sogro: "É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, eles vêm a mim, eu julgo o que lhes declaram os estatutos de Deus e as suas leis." Mas o sogro de Moisés lhe disse: "O que estás fazendo não é bom. Com certeza, tu e este povo que está contigo desfalecereis, pois a tarefa é pesada demais. Não podes fazer isso sozinho. Ouve-me agora, eu te aconselharei. Que Deus esteja contigo. Deves representar o povo diante de Deus, a quem deves levar as causas do povo. Ensina-lhes os estatutos, as leis e mostra-lhes o caminho em que devem andar e as obras que devem praticar. Além disso, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens confiáveis, que repudiem a desonestidade e coloca-os como chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que eles julguem o povo o tempo todo. Que levem a ti toda causa difícil, mas que eles mesmos julguem toda causa simples. Assim aliviarás o teu fardo, pois te ajudarão a levá-lo. Se procederes assim, e se teu Deus deste modo te ordenar, poderás suportar, e todo este povo também voltará para casa tranquilo. Moisés deu ouvidos ao conselho do seu sogro e fez tudo quanto ele lhe disse. Então
Escolheu homens capazes de todo Israel e os colocou como chefes do povo. Chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E eles julgavam o povo o tempo todo. Levavam a Moisés as causas difíceis, mas eles mesmos julgavam as simples. Então Moisés despediu-se do seu sogro e este voltou para a sua terra. Meus irmãos, princípios de administração moderna, né? Até aqui. Subdelegação, capacitação, elementos que a gente vê em qualquer empresa de bem-sucedida e que levam a gente para aquelas palestras lá. Já está aqui. Já está lá em Neemias, mais para frente, né? E também está aqui a maneira que ele dá esse conselho. Olha, irmãos, humildade da parte dele, a observação do que está acontecendo e o conselho. Essa humildade de um conselheiro que deve estar sobre nós também. Ele faz uma pergunta antes de fazer uma afirmação. O que é isso que você está fazendo? Ele quer primeiro entender, irmãos. Né? Ele não chega já e fala, seguinte, o que é isso que você está fazendo? E Moisés explica, não, estou fazendo porque acontece isso. Ele não sai, desculpem o termo, já vomitando todas as suas verdades, os seus conceitos. Ele quer entender primeiro. E depois de entender, provavelmente as suspeitas deles foram confirmadas, né, sobre isso. Parece que é isso, vamos ver se é mesmo. Moisés narra, ele fala, de fato é isso, não pode ser assim, querido. E olha que linda a preocupação dele. A preocupação dele não está só com o seu genro. Olha esse povo todo aqui, rapaz, olha quanto tempo eles estão em pé aqui te ouvindo, esperando para falar com você, não dá. Então ele se preocupa com o sogro, com o seu genro, e ele se preocupa também com o povo. E essa é o ato de ouvir, perguntar, observar, gera uma resposta abençoadora da parte de Deus. E a humildade dele, né? Na maneira que ele trata com Moisés. E depois ele ainda diz, né? No verso aqui, olha, se Deus assim te orientar, ou seja, ele dá o conselho. Ele diz, mas se Deus te orientar, ou seja, se Deus disser a você que o caminho é esse que eu estou te sugerindo, vai ficar mais leve para você, vai ficar mais leve para o povo também. Esse conselheiro abençoado. Então ele é um conselheiro humilde. E nós também precisamos aprender. E se tem uma coisa que Deus quer de todo crente, é que ele anuncie a palavra de Deus. Anunciou a palavra, quem ouviu você falar da palavra, ou ouviu do que você está vivendo com o Senhor, vai exigir de você um retorno. Vai pedir a você a razão da sua fé. E você precisa ser esse, humilde conselheiro. Nós, quando fomos evangelizados pelo irmão Joãozinho, a quem peço oração, né? O João Ramil, quando fomos evangelizados por ele, ele não sabia nada. Mas ao chegar lá, ele disse, olha, eu só sei uma coisa, Jesus morreu pelos nossos pecados. E que ele morreu para que você pudesse ter certeza da salvação no nome dele. Eu só sei isso. E depois ele trouxe o pastor Amós. Mas ele foi esse rapaz que nos ouviu e que com humildade declarou que ele sabia. E o que nós sabemos, o pastor Amós sempre me falava isso, o que nós sabemos já é suficiente, já é mais do que o que as pessoas sabem lá fora. Mas é preciso ouvir para ser esse bom conselheiro, ter humildade, né? Não dar respostas prontas. Isso é besteira. Quantas vezes a gente estudou tantos materiais para fazer apologética, a defesa da fé? Irmãos, fala real. Eu vou bater de frente com um testemunho de Jeová, com o espírita. Ele está doutrinado para me responder. E eu estou doutrinado para responder ele. E nós dois vamos incutindo no nosso coração ódio um pelo outro. É muito melhor, muito melhor. Ouve. É assim que você pensa? Fazer como o apóstolo Paulo em uma ocasião. Vocês pensam diferente de mim? O apóstolo Paulo diz assim, o Espírito Santo há de vos esclarecer. O Espírito Santo há de vos esclarecer. A batalha não é nossa. Eu não tenho que ganhar discurso. Eu tenho que mostrar que aquilo que Cristo fez na minha vida é verdade. É verdade. É genuíno. Isso é suficiente. Quantas famílias brigam por conta da fé, e duas famílias evangélicas, tá? Brigam por conta das suas interpretações sobre dons, sobre o Espírito Santo, sobre a própria palavra de Deus. Misericórdia. E ele foi esse humilde conselheiro que soube, né, trazer uma palavra abençoada. O verso 17 mostra pra gente, o que fazes não é bom. E esse é o momento, por isso eu corrigi ali, esse é o momento que nós aprendemos que é possível fazer julgamento. O que não é possível é fazer julgamento de alguém
que está passando por um pecado menor que o meu e eu julgar essa pessoa. É isso que a Bíblia orienta a não fazer. Tire a trave que está no seu olho para conseguir tirar o cisco do olho do seu irmão. Então ele exagera, né? É uma hipérbole, né, que chama, né? Esse exagero. Não. É preciso então estar em santidade, buscando ao Senhor. Observou o erro em amor. Isso que você está fazendo não é bom. Não faz bem. Não exalta o Senhor. Não glorifica e te trará consequências. É o que ele faz. Tem momentos que é só da oração. Só vai complicar chegar e exortar. Mas há momentos em que precisamos exortar. Tem momentos que o Espírito Santo vai mandar, vai agora. Não dá para ficar com covardia espiritual, né? Eu estou orando pelo assunto, mas o problema está lá há 10 anos, 8 anos, 5 anos, 6 meses, né? Machucando. E ele fala, o que você está fazendo não é bom. E exorta ele, né? Com toda a humildade, ele dá um conselho para o bem-estar do seu próprio sogro. Nós precisamos estar sensíveis a isso também. Olha que ensinamento maravilhoso de Jetro para a nossa vida também, né? Diagnósticos honestos, né? Dados trazidos com amor, com respeito. É muito raro a gente encontrar, mas nós precisamos ser essas pessoas. Quero que você entenda que o que eu vou te falar não é para te machucar, para te ferir, mas eu quero o seu bem-estar e quero te ouvir a respeito disso. Mas o que eu tenho visto e o que eu tenho sentido não é o que você condenou o outro, mas o que você tem sentido, né? O que eu tenho sentido e observado é isso. Isso é fato. Se é, não vai dar boa para você. Precisa mudar. E ele também não usurpa. Por mais que Moisés o reconheça. Rapaz, que conselho. Irmãos, fala a verdade. Quase que a vontade é falar o quê? Jetro, tu não quer assumir esse negócio todo? Porque ele já não queria no início, né? Vê Jetro com uma sabedoria dessa, irmãos, capaz de eu falar. Não quer o pastor aí da igreja já? Ô, rapaz, um homem com a tua sabedoria, né? Não, ele faz o que ele tem que fazer, ele diz, esse era o meu lugar. Agora é com você, Moisés. E deixa na mão dele. E volta para sua terra. Ele faz o que tem que ser feito e vai para sua terra, retorna. Humildemente. Lá na frente, no contexto do deserto, ele volta. E Moisés não deixa ele embora. Agora você vai ficar aqui. Agora sem você a gente não vai caminhar mais. E ele permanece. O texto não fecha se ele aceitou ou não, mas não diz que ele voltou para a terra dele, então acredito que ele de fato permaneceu com Moisés até o final. Esse conselheiro abençoado, mas que não usurpa. Dentro da igreja hoje, tem algumas igrejas que têm falado muito sobre paternidade espiritual. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo usa o termo, né, de paternidade espiritual. Mas tem alguns que têm falado em cobertura espiritual. Já ouviu falar disso? Cobertura espiritual, isso é um problema. Então, assim, a Lilian diz assim, olha, a Lilian vai... Ah, pastor, eu vou mudar de igreja, né? E eu falo, é mesmo, minha irmã? O que aconteceu? Não, é que nós mudamos, né, para outro bairro, e aí ficou muito longe, está difícil para a gente. Então eu falei com o Paulo, a gente orou, e eu falo assim, tudo bem, né, mas quanto tempo a gente está junto já? É muito daquilo que Deus usou a minha vida, é porque eu tenho dado cobertura espiritual à irmã. Lá, o Espírito Santo já orientou alguém para dar essa cobertura espiritual para a irmã? Meio que isso eu não sei. Considere, irmã. E muitos ficam presos na mesma igreja por conta dessa visão, né, de cobertura espiritual. Desculpe, irmão, usar o seu nome. Mas muitos ficam presos, né? É o que a gente viu aqui, era um conselho sem usurpar, dando a liberdade para Moisés seguir o caminho que ele desejasse. E ele foi embora. Assim como Cristo fez muitas coisas e se retirou. Pessoas que foram atrás dele depois, para serem discípulos dele. E ele não pegava fraco não, irmãos, né? Ele pegava pesado com muitos deles, né? Por conta disso. Sem usurpar, né? Mas sim com a intenção de ser canal de bênção, não para se filiar a essa igreja. Alguns chegam aqui, preenchem a ficha, a Paty entra em contato, eu recebo em gabinete, às vezes visito, e depois eu dou o tempo da pessoa, né, em si, para ela se decidir a respeito disso. Porque eu gostaria que ela sentisse essa liberdade, né? Para poder caminhar e trilhar o seu próprio caminho. Não uma pressão daquilo que a gente, como igreja, deve fazer. Mas sim o que o Espírito Santo de Deus orientou a pessoa
a escolher. Porque pode ocorrer um peso, uma responsabilidade, né, sobre mim, da qual o Senhor mesmo nunca me cobrou, nem da pessoa. Teve uma família que chegou aqui e alguém me disse assim: olha, ela toca, o marido toca, são uma bênção, né? Dirigem grupos. O pastor, essa não dá para perder. E a lógica parece ser assim, né? A lógica espiritual não é assim. Por que saíram de onde saíram? Que problemas estavam lá? Resolveram esses problemas? Porque se elas vierem para cá com os mesmos problemas, nós passaremos os mesmos problemas com elas, né? Então, falei, não, não vai ser assim. Se Deus as tocar para participar conosco aqui, elas vão sentir esse desejo e vão nos procurar. Eu não vou aliciar ninguém a permanecer na nossa igreja, a não ser que o Espírito Santo as convença a tal. Eu falei, bem, então tá. Então tá. Na visão de muitos, quem sabe, eu perdi muitas ovelhas que poderiam estar aqui. Mas mesmo estas que eu estou citando não saíram bem daqui, porque não vieram bem para cá. Então, esse é um conselho sem usurpar, com a intenção de que a liberdade que há no Senhor realmente esteja sobre o nosso coração. Enfim, irmãos, lições preciosas, dentre outras, né, lições que a gente vê através dessa vida, mas para o nosso coração hoje fica esta mensagem, né? Um homem que estabeleceu alguns critérios especiais e, para fechar esses critérios, olha só a maneira que ele traz a Moisés. Lembra até o momento da escolha dos diáconos e das escolhas dos pastores, lá no Novo Testamento, né? Eles tinham que ser capazes, né? O verso 18, 21. Homens capazes. Basta capacidade? Não. Que eles fossem, olha aí o verso 21. Que eles fossem tementes a Deus. Que eles fossem íntegros. E que também eles fossem sem avareza. Olha aí que coisa interessante, né? Procura homens capazes, tementes a Deus, íntegros, sem avareza. Esses são os critérios estabelecidos aqui por ele para a escolha desses homens. Lá no Novo Testamento a gente vai e a gente vê uma lista que tem estes elementos também, componentes, né? Não colocar a mão sobre o neófito, né? Sobre o novo, que não tem discernimento ainda, mas escolher para a liderança pessoas que estejam com estes critérios, ou pelo menos na busca em viver esses critérios na sua vida cristã. Que sabedoria deste homem na maneira de escolher. Irmãos, que Deus nos dê graça, né? A também, cada vez mais, sermos Jetros, né? Que acolhem generosamente, que aconselham com humildade, que observam honestamente problemas, bênçãos, para poder agradecer, exortar e também lembrar que nós não fomos chamados para fazer tudo, nem na nossa casa, cada um tem seu papel, na igreja também, e nós precisamos compartilhar, que cada um tem um dom, não é o pastor que tem todos os dons, cada um tem um dom, e esse dom é para o avanço da igreja aqui na face da terra. E eu quero convidar você a orar nesse momento, baixando sua fronte, baixando sua cabeça. A palavra de Deus, então, através de Jetro, nos orienta a valorizar os bastidores, pessoas que atuam em áreas de bastidor, que às vezes passam por nós e a gente nem lembra delas, mas que são canal da bênção de Deus sobre a nossa vida. Atentar para estes homens e mulheres de Deus com sabedoria de caminhada com o Senhor e ouvi-los, considerar e naquilo que a palavra de Deus autenticar, obedecer. Quando estabelecer lideranças, ou quando nos dispusermos à liderança, buscar esses critérios que foram estabelecidos aqui para a nossa vida, como homens e mulheres de Deus. E ao escolher para a igreja, buscar esses critérios também. Ouvir os conselhos de pessoas que Deus levanta, pessoas que estão alinhadas com a vontade e a palavra de Deus, e acolher. E lembrar que nós não fomos chamados para fazer tudo, mas sim também subdelegar. Também compartilhar, para que fique mais leve e mais pessoas possam ser também capacitadas, mais pessoas possam também entender o chamado do Senhor. Como está a sua vida com o Senhor? Coloque-se diante do Senhor, em nome de Jesus. Consagre-se a Ele. Se a vida de Jetro te inspirou, peça ao Senhor, Senhor, me dá esse manto também.
Eu sei que Jetro tinha a sua personalidade, tinha o seu traço, mas há alguns elementos aqui que eu identifiquei nesta mensagem falaram ao meu coração e eu sinto que eu preciso viver estes princípios. Ore ao Senhor, deposite diante dele e Deus fará infinitamente mais do que você pensa ou pede. Ele vai te direcionar, vai mostrar um caminho a trilhar, vai mostrar um ministério para que você possa servi-lo, dentro ou fora das paredes da igreja. Em nome de Jesus. Quero orar por você, em nome do Senhor. Querido Deus, obrigado, porque nós tivemos aqui, através da vida de Jetro, ensinamentos tão preciosos para nós. E o Senhor nos faça, Deus, também servos como Jetro, que são canal de bênção, de acolhimento, aconselhamento, de partilha do serviço cristão, de ética, Senhor, de serviço em amor. Que a tua igreja, Deus, avance e que mais e mais pessoas se acheguem e encontrem aqui irmãos que são como Jetro, que acolhem, ensinam, trazem para perto para o serviço, em nome de Jesus. Nossa casa, sejamos também como Jetro, servindo, Senhor, os nossos cônjuges, servindo os nossos filhos, exortando e orientando os nossos filhos. Um problema tão sério desta era. Ajuda-nos a viver essas coisas. E se o Senhor nos alertou, o Senhor há de aperfeiçoar a cada um de nós para viver esses princípios. Porque o Senhor não ia nos dar uma tarefa da qual o Senhor não há de nos ungir para viver. Então, nós te agradecemos. Ajuda-nos, ó Deus. Esse é o nosso pedido nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Amém, né?